O Brasil está simplesmente ingovernável a partir de 2027, portanto, não haverá mais dinheiro. Um discurso como esse pareceria normal. Faz 2 anos que a gente vem falando que isso é algo fácil de constatar, matematicamente. Mas o que chama atenção é que essa mensagem veio de dentro do governo. Vamos entender como isso aconteceu e como a gente consegue sair disso para nos protegermos. Mas antes, eu queria 1 minuto da sua atenção. Vivemos num momento extremamente conturbado e complicado e devemos enaltecer e valorizar aquelas empresas que apoiam canais como esse, por terem o mesmo valor, compartilharem da mesma ética e da mesma busca pela liberdade de expressão e liberdade econômica no Brasil. Pois bem, a Naturashark é justamente isso, tem os mesmos valores que nós defendemos nesse canal. E quando eles me procuraram, eu fui testar o seu produto. O resultado? Realmente encontrei um suplemento que me satisfez por completo. Você acorda com aquela dor chata no joelho, coluna travada, sensação de peso no corpo, já começa o dia sofrendo e termina ainda pior? Se identificou com isso? Então presta atenção. A Naturashark Dia e Noite é um suplemento natural com ação 24 horas, contribui no fortalecimento de suas articulações durante o dia e ajuda a recuperar enquanto você dorme. São quase 10 compostos que atuam juntos para aliviar as dores e melhorar a sua mobilidade. Empresa com 20 anos de mercado, milhares de clientes satisfeitos, entrega grátis por todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Tudo 100% natural, sem remédios, sem efeitos colaterais e compartilhando os mesmos valores que nós. Se você quer voltar a se movimentar sem sentir dor, a hora é agora. Deixe o telefone aqui embaixo, entre em contato ou o link no descritivo do vídeo por falar por WhatsApp com uma atendente da empresa que irá imediatamente atendê-lo. Em uma recente entrevista dada à Globo News, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou basicamente que o arcabouço fiscal, ou seja, as regras fiscais brasileiras, estão levando o país à insustentabilidade, que a partir de 2027 o país não tem mais condições de ser governado, portanto não há mais condições de conseguir honrar os seus compromissos de curto prazo. Acabou o dinheiro. A grosso modo, é justamente isso que ela falou. Mas antes de entrarmos nos detalhes, vamos olhar como funciona, objetivamente, um orçamento. Assim como o da sua casa, um orçamento de um governo federal funciona da mesma maneira. Você tem as receitas e você tem as despesas. Se você olhar no site do Portal da Transparência, ainda não temos o orçamento para 2025, estamos na metade de março, mas isso acontece. Vamos falar mais disso no final. Ao olharmos o orçamento aqui de 2024, vale entender a dinâmica dela, a gente vê que no Portal da Transparência tem um orçamento ali de quase 5 trilhões e meio de reais, onde você tem a divisão entre despesa e receita. Receita aqui na linha verde, despesa na linha vermelha. E obviamente ao descer essa página, a gente vai detalhando quais são as receitas, quais são as despesas. Pois bem, esse orçamento, ao olharmos aqui essas 2 barras, a verde da receita e a vermelha da despesa, significa que se você aumenta a despesa, a barra verde precisa diminuir de tamanho, uma vez que o orçamento ele é limitado. Você tem aquele montante total, como estamos falando aqui na casa dos 5 trilhões e meio, como está destacado aqui o orçamento atualizado. Pois bem, se você aumenta a receita e você diminui a sua despesa, você tem mais sobra. Se você aumenta a receita e continua aumentando a despesa, o buraco também pode crescer. Ou se você aumenta a despesa, mas a receita não cresce, o buraco também crescerá e assim sucessivamente, que é justamente o que vem acontecendo nesse governo. Ao olharmos, por exemplo, esse orçamento de 5 trilhões e meio, o que nós vemos é que entre receitas e despesas dá mais ou menos os 5 trilhões e meio, conforme falamos. O orçamento fiscal da Seguridade Social prevê lá quase 5,4 trilhões e o orçamento de investimento das empresas estatais 150 bilhões. A grosso modo, o que nós temos aqui é que dentro do orçamento total brasileiro, 96% mais ou menos de todo o orçamento já tem um destino carimbado, ou seja, gastos obrigatórios. Desse total de um orçamento, sobra por volta de 4 ou 5% do que é chamado de despesas, gastos discricionários. Aquele que você tem, digamos, mais flexibilidade, mais maleabilidade, que é onde se encontram os investimentos. Portanto, de um orçamento total,
a gente tem ali menos de 200 bilhões de reais, de alguns trilhões, a gente tem menos de 200 bilhões para investimentos. Sendo que desses 200 bilhões, pouco menos que isso, quase 50 bilhões é para emendas parlamentares, para o legislativo levar para os seus redutos eleitorais para se reelegerem. Ou seja, o que a Simone Tebet falou é que ao continuar o crescimento das despesas obrigatórias, significa, sim ou sim, que os gastos discricionários não obrigatórios para investimentos serão totalmente engolidos pelo orçamento total. Não haverá mais dinheiro para absolutamente nada e, obviamente, a máquina para. A moeda desvaloriza, você chega em inflação. Portanto, algo precisa ser feito urgente. E foi justamente isso que ela falou. A partir de 2027, inclusive porque lá mudam as regras, onde o pagamento de precatórios, que no ano passado atingiu mais de 100 bilhões de reais e está fora do orçamento, a partir de 2027, ele volta a ser incluído dentro do orçamento, comprometendo ainda mais as despesas obrigatórias e pressionando as já pequenas e falidas despesas discricionárias, os gastos não obrigatórios. E é justamente por isso que ela fala que a partir de 2027 não haverá mais condições de governar o Brasil. Portanto, ele se torna insustentável, não governável, porque o orçamento simplesmente acaba. Uma frase interessante dela nessa entrevista foi o seguinte, eu deixo a entrevista toda na tela enquanto eu falo aqui, abre aspas para Simone Tebet, chegou o momento que em 2027, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Fecha aspas para a ministra Simone Tebet. Outra frase importante também aqui nessa matéria que eu deixo na tela. O que nós temos de janela de oportunidade é em novembro e dezembro de 2026. Seja o presidente Lula reeleito ou seja um outro presidente eleito, é fazer o dever fiscal, é cortar gastos, o supérfluo e fazer uma política em um arcabouço mais rigoroso. Sem isso, é o que ela falou, não haverá oportunidade para dívida cair, portanto, juros cair e moeda valorizar. Algo que nós falamos aqui há 2 anos, porque é o óbvio, é o conceito básico de economia. Gastar mais do que você arrecada quando o nível da dívida já está muito alto, significa sim ou sim uma moeda mais desvalorizada, portanto, alta de preços. Só para lembrar, o arcabouço fiscal que foi introduzido pelo governo do PT quando ele voltou ao governo agora, nesse Lula 3, ele acabou com a regra do teto de gastos implantada por Michel Temer, que permitia o seguinte, as despesas do ano atual só podem crescer, corrigidas pela inflação, as despesas do ano anterior. Ou seja, se estivesse em vigor, as despesas do governo para 2025 teriam que ser iguais às despesas de 2024, apenas corrigidas pela inflação. O arcabouço fiscal introduzido pelo governo do PT, que queria gastar mais para ganhar mais votos e popularidade, estamos vendo que isso não funciona porque produz inflação depois de um ciclo econômico mais longo, significa que eles acabaram com essa regra do teto de gasto e falaram, ora, em 2025 nós podemos gastar o que gastamos no ano anterior até um teto de 2,5% acima da inflação. Ou seja, os gastos reais crescem, os gastos acima da inflação crescem. Outro ponto importante é que eles alteraram a regra do salário mínimo. Já voltaram atrás, mas alteraram. Significa que eles implantaram novamente que o salário mínimo cresça acima da inflação, o que pressupõe gastos do governo muito maiores ao pagar pensão, aposentadoria, bolsas, famílias, benefício de prestação continuada, auxílios todos que o governo distribui. Isso significa que ele mesmo estava crescendo seus gastos muito acima da inflação, pressionando aquele pouco e falido gastos não obrigatórios dentro do orçamento que nós falamos. E aí, a dívida pública no Brasil, que estava na casa de 71%, 72% do PIB, quando terminou o governo passado, já está beirando os 80% do PIB. Os países emergentes têm, na média, 50%, 60% dessa relação dívida-PIB e o Brasil está passando os 80%.
e é por isso que nós vemos uma moeda desvalorizada, resultando preços mais altos. Não é novidade que o próprio Itaú ou outros bancos vêm falando que esse arcabouço fiscal tem prazo de validade. Nós falamos isso lá atrás. E vale lembrar que antes do governo implementar a nova regra fiscal, esse arcabouço falido, natimorto, no primeiro mês de governo deles, eles implantaram o que eles chamaram de PEC da transição. Aumentaram por volta de 200 bilhões de reais os gastos do governo. Isso ficou conhecido como a PEC do estouro. E a própria Simone Tebet mencionou essa PEC do estouro na sua entrevista que mencionamos aqui. Ela falou que essa PEC foi apenas criada para aumentar os gastos sociais. Só que isso provoca endividamento, que provoca inflação, que mata todo e qualquer programa social, porque as pessoas passam a não mais ter o poder de compra, ou o poder de compra deles é reduzido porque a inflação corrói o valor do dinheiro. Portanto, a Simone Tebet falou e jogou uma bomba aberta e clara ao óbvio. O arcabouço fiscal é insustentável e a PEC da transição que nós falávamos aqui, que aumentou em 200 bilhões de reais o gasto do governo, portanto, de cara aumentou o endividamento público frente ao PIB, levou a essa situação inevitável que em 2027 o Brasil se torna ingovernável se não cortar gastos, sim ou sim. Um país mais endividado que continua aumentando seus gastos precisa ou subir impostos ou então aumentar o endividamento, captar mais dinheiro para que ele possa honrar os seus compromissos. Quanto mais endividado, mais as pessoas exigem taxas de juros mais altas a um prazo mais curto. Se eu vou emprestar para alguém que é mais arriscado, eu posso emprestar, a depender da situação. Mas eu exijo taxas maiores a prazos mais curtos. E isso pressiona ainda mais todo o estoque da dívida no Brasil, que já está próximo a 9 trilhões de reais. Ou seja, temos aqui uma situação extremamente crítica que leva a tudo isso, a essa ingovernabilidade. A solução ela é relativamente fácil. Qualquer governo que entre mostrando uma responsabilidade fiscal, uma busca por superávit primário, ou seja, gastar menos do que arrecada, da ordem de 200, 300 bilhões de reais, 2 a 3% do PIB, significa que haverá uma enxurrada de dinheiro para entrar no Brasil, porque tecnicamente os ativos estão baratos. Esse problema é relativamente simples de ser atingido com uma predisposição e uma mentalidade de busca por superávit primário, só que esse governo, essa mentalidade, há décadas, não acredita nisso. E faltando basicamente um ano para a reeleição, se torna muito difícil deles cortarem os gastos, uma vez que a sua popularidade não para de cair. Inclusive a Simone Tebet criticou também o Legislativo, falando que acreditava que eles seriam mais fiscalistas, mas o Legislativo também tem aprovado pautas em aumento de gastos, principalmente nas emendas parlamentares. Ou seja, é um suco de política brasileira que leva à desvalorização da moeda e nós pagamos o pato com isso. Por fim, ela falou na sua entrevista que a Gleisi Hoffmann daria suporte para apoiar as medidas econômicas importantes para mudar o Brasil, porque ela é fiel ao Lula. Só que as medidas econômicas que a Gleisi defende vão totalmente contra o caminho da prosperidade e o caminho de uma valorização da moeda, estabilidade dos preços e, portanto, trazer o país para a busca do superávit primário tão urgente, tão necessário e tão inevitável no curto prazo. Lembre-se, tem 3 caminhos para pagar essa dívida. Aumento de impostos, que eles já estão fazendo e nos estrangularam ao máximo. Outro caminho é o endividamento, que o governo não para de se endividar, como falamos, a relação dívida-PIB. E o terceiro caminho é via inflação. Quando você deve numa moeda que tem inflação, essa dívida em termos reais acaba perdendo valor e quem paga é a população. Com mais inflação, menor poder de compra, transferindo renda para o próprio governo. Ou seja, há uma saturação desse modelo e desse ciclo econômico que começou há décadas atrás e que agora todos nós pagamos. Pontos importantes disso, mostrando que a Gleisi Hoffmann tem ideias contrárias e a própria Simone Tebet bateu, mas aos poucos vem e tenta fazer um carinho, falando que ela defende a posição do governo agora, acreditando que, tirando o imposto de importação de alguns alimentos,
fará com que o preço caia. Mentira, já fizemos um vídeo mostrando como essa atitude é simplesmente inócua, não atinge o centro do problema. Ela falando também que ela defende a escala 5x1 e não mais 6x1, ou seja, diminuição do trabalho. Ela falou que gera aumento de produtividade. Aumento de produtividade é quando nós investimos em educação, em tecnologia, em inovação, coisa que o Brasil em produtividade está estagnado há 35 anos. Não sou eu quem digo, esse dado é totalmente público. Maior produtividade, aí sim, faz as empresas ganharem mais e, consequentemente, os funcionários também e o país como um todo. Diferente do que a Simone Tebet falou, que diminuir o trabalho simplesmente por si só aumenta a produtividade, portanto, o ganho das empresas. Sem educação, sem inovação e sem tecnologia, esquece, não há incremento de produtividade. Em meio a tudo isso, ativos brasileiros continuam extremamente depreciados. Valores tecnicamente olhando, sim, há fluxo importante para entrar no Brasil, mas precisamos dar um mínimo de sinalização. Títulos públicos pagando acima de 7,5% além da inflação. São oportunidades que, ao entender o teu perfil, deixa o link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento, não podemos deixar passar. Há um histórico nesses níveis de preço que, se entendermos a volatilidade e conseguirmos esperar o médio e longo prazo, há uma altíssima probabilidade de ganho. Não é uma recomendação de compra, mas um convite para entrar no link e que eu mesmo respondo e a gente marca esse bate-papo. Além do óbvio, o dólar apresentando quedas, como hoje que eu estou falando, 14 de março, caindo para casa dos 5,77, 5,78, aproveite para remeter uma parte em dólar e nós também podemos falar sobre isso. As taxas de juros nos Estados Unidos, especialmente as mais longas, deverão continuar subindo. E isso é mais oportunidade para investir em títulos de curto prazo dos Estados Unidos, rentabilizando acima de 4% ao ano. As oportunidades estão aí e o Brasil caminhando para ser ingovernável. Chegar nesse ponto talvez seja importante para forçar, sim ou sim, uma mudança. A mentalidade de destruição econômica implantada pela esquerda há décadas no Brasil não tem mais espaço. Seguimos.